Mas as doenças mais assustadoras que eu tenho contato são as doenças infecciosas, tipo gripe aviária. Tá rolando um surto absurdo de gripe aviária nos Estados Unidos. Você tá sabendo? Não. Tá tendo... A gripe aviária já é um problema desde 1950, quando se tem ali as primeiras aves infectadas e detecta o vírus. E o vírus ele fica sumindo de tempos em tempos. Ele aparece num grupo de aves, mata uma pessoa ou outra que era criador de aves e some, desaparece. E aí, teve em Hong Kong apareceu outro caso, em 1900, década de 70, 98 começa a aparecer outros casos, 2000 e pouco agora, me fugiu exatamente o ano, mas agora em 2022 começam a aparecer casos de leões marinhos, focas e outros mamíferos, ursos, por exemplo, morrendo pelo mundo de gripe aviária, ou seja, a gripe que era das aves passando para mamíferos. Então morreram centenas de leões marinhos no Peru há 2 anos atrás, no Rio Grande do Sul, no sul da Argentina, ali naquela região toda, que vai do sul do Rio Grande do Sul até o sul da Argentina, você tem milhares de mamíferos morrendo, leões marinhos também, outras aves que fazem migração morrendo pela gripe aviária. Então ela dizima populações, porque ela é extremamente letal, mas muito transmissível entre os mamíferos, né? Então... Gripe porque é uma gripe mesmo. É uma gripe gravíssima. É uma gripe que debilita, ataca os pulmões e mata o ser vivo ali em poucos dias. Uhum. Então, quando teve esse surto no Peru, por exemplo, que detectaram os leões marinhos, a gente tem um primeiro sinal ali de um início de uma nova pandemia. Porque para que você tenha uma pandemia, você precisa de ter um vírus que, primeiro, salta de um animal silvestre para um mamífero. De um mamífero, ele salta para ser humano, a gente já sabe que o gripe aviária faz isso. E a gente precisa do terceiro passo, que é um ser humano transmitir para outro humano. E o que aconteceu? Passou alguns anos, em 2024, começam a aparecer casos de gripe aviária nos Estados Unidos, com produtores de vacas. As vacas estavam infectadas, e aí é um problema. Porque vaca está muito perto do ser humano, não é um leão marinho na praia morto. É uma vaca. Provavelmente eu vou comer depois. É uma vaca tossindo. Entendeu? O cara vai lá passar a mãozinha na vaca todo dia, cuidar da vaquinha mimosa, ela espirra na cara dele e ele pega a gripe aviária. Então teve vários casos de cuidadores de vacas e vacas morrendo. E assim, fazendas inteiras, o número de mortes de vacas já está passando dos milhares de mortes de vacas, né? Então está muito próximo do ser humano. E aí no ano passado teve um caso de um menino canadense que não teve contato com nenhum animal, nenhuma vaca, não foi para a fazenda e infectou com gripe aviária. Eu não sei se esse menino morreu, mas o caso dele era grave, foi um menino canadense. Então já sugere que a doença está se espalhando para fora de onde ela estava originalmente, que seria as granjas e fazendas. Então ela pode sim estar ali circulando no meio urbano. Pode estar, não sabemos. Esse ano teve um caso no Rio Grande do Sul, você vai lembrar, não sei se... Teve um caso de gripe aviária numa fazenda do Rio Grande do Sul, criadora de aves, né? Que parou todo o comércio com a China, parou todo o comércio com a Europa. A carne brasileira de frango foi paralisada porque tinha um caso de gripe aviária no Brasil. Então é muito sério, do ponto de vista econômico, quando acontece isso. Mas o Brasil tem um sistema de monitoramento e vigilância muito severo para isso. A gente conseguiu conter o caso. Foi incrível o trabalho da vigilância sanitária. Mas nos Estados Unidos o negócio está saindo do controle. Entendi. E agora tem com o Trump lá, o Trump demitiu o diretor do CDC, que era responsável por toda a campanha de controle desse tipo de vírus, colocou o secretário de saúde, que é um cara anti-vacina, na Secretaria de Saúde dos Estados Unidos, e a gente tem esse momento da gripe aviária explodindo lá. Então, estão se alinhando os cenários, sabe? Então, a minha maior preocupação hoje do ponto de vista de doença é isso, gripe aviária, H5N1. Entendi. E, bom, o cara que é anti-vacina, ele é também anti-ciência, no fim das contas, né? Dá pra gente... Cara, tu sabe quais são os argumentos que os caras usam pra ser anti-vacina? Cara, sim. Eles falam que a vacina não foi bem testada, por exemplo, que as vacinas elas são meios de controle populacional, que elas têm substâncias ali que afetam a saúde, que causam doença, né? Eles colocam medo. A estratégia não é nem falar que a vacina vai matar, é colocar medo nos pais para que os pais não vacinem os filhos. E qual que é o ganho que o cara tem com isso? Porque é inacreditável alguém fazer uma coisa tão assim, estranha, né? Mas muitos desses médicos, você vê o modus operandi deles,
Eles vendem livros de imunidade, como aumentar a imunidade. Eles vendem consultas específicas com protocolos que não têm eficácia para poder fazer a melhoria da saúde, né? Eles conquistam o paciente de uma forma, por exemplo, se você é um pai e você não vacinou seu filho, por exemplo, porque você confiou nesse médico, e ele está falando que está todo mundo errado e só ele está certo, em quem mais você vai confiar? Então o LTV desse médico é muito grande. O que é o LTV, né? O Lifetime Value. O paciente fica com ele a vida inteira. Então o ganho que esse cara tem é muito grande. Eu acho, tá? Eu tenho estudos sobre isso, de por que as pessoas fazem isso. Existem vários motivos, né? Primeiro, ela mesma acredita que ela está certa, mas existem os picaretas mesmo que fazem de propósito para poder ganhar dinheiro em cima do pessoal que está com medo. Então existe sim modus operandi. Na pandemia eu vi muitas vezes isso sendo feito, médicos ganhando 50 mil reais, 60 mil reais com venda de protocolos e filas de consultas para poder fazer os tratamentos deles que não tinham eficácia nenhuma, porque eles fizeram acreditar que todo o resto era falso. Entendeu? E assim, na época que a gente viveu recentemente da Covid, cara, eu tinha também o argumento de que essa vacina não foi testada o tanto que deveria ser testada, né? O que tu tem para falar sobre isso? Cara, ela foi testada pelo tempo suficiente para que ela fosse liberada. Então isso é assim, realmente, se você for pegar o tempo de anos que ela demorou para ter os testes, você tem várias explicações do porquê. A tecnologia de RNA mensageiro, que é a tecnologia principal, que foi a grande novidade da pandemia, né? Ela já existia e foi só colocado o DNA, o material genético do vírus, dentro da vacina. Então a vacina já estava sendo testada há mais de 30 anos. Só trocaram o material genético. Próximo passo é ver se esse material genético vai produzir uma resposta imune e produzir uma resposta segura. Foi visto isso em pequena escala, aumentaram a escala, em poucos meses aumentaram mais a escala, está aprovada, vambora. Vacina todo mundo, porque a doença está matando. Então, se você for pegar em tempo de testes, foi menos tempo. Mas ela já tinha sido testada antes, a tecnologia validada, e você só troca o material dentro da vacina. Aí vem a Coronavac, por exemplo, aquelas vacinas que não eram de material genético, né? Essas tecnologias são as mesmas usadas há milhares de anos, há décadas, né? Milhares de anos é sacanagem. Mas décadas, que é usar um vírus inativado ou um vírus enfraquecido e tudo. E você faz o teste com pequena escala, vê se funciona, vê se é seguro. Está funcionando, é seguro, vamos continuar aplicando. E pode ser que tenha uma chance muito pequena de dar efeitos colaterais, assim como todo medicamento e toda vacina tem isso. Quando você aplica uma vacina que tem 0,001% de chances de dar, por exemplo, um caso de trombose, uma miocardite ou não sei, uma pericardite, que são os efeitos comuns aí que a gente viu, e você vacina bilhões de pessoas, esse 0,001% se torna 200 pessoas, 1.000 pessoas. Entendeu? Então essas pessoas acabam realmente sofrendo as consequências de um uso coletivo. Mas a gente tem que considerar que a doença estava matando milhões. A gente teve, eu não lembro os números totais agora, mas eu tenho certeza que a Covid matou mais de 5 milhões de pessoas no mundo durante o seu auge, né? Então a vacina, ela... É porque a gente pensa sempre vacina do ponto de vista individual. E se eu for o cara que der o azar, sabe? Mas do ponto de vista coletivo não é assim, entendeu? Então a chance de dar é muito pequena e a gente tem que aplicar em todo mundo. Essa miocardite, pericardite, trombose, isso tudo tem tratamento também? Tem tratamento. Então todas essas condições, elas são esperadas. Assim, se a pessoa começar a apresentar esses sintomas após tomar a vacina, você já faz o tratamento adequado. Então já tem as soluções para isso. Não são 100% letais, né? Principalmente a pericardite e a miocardite são facilmente tratáveis. Então, se você é jovem, homem, por exemplo, no caso das vacinas de RNA mensageiro, já era um grupo que a gente já sabia que tinha um risco maior de pericardite, então já se observa. O menino de 16 anos chega com dor no peito, pós-vacina, já faz o tratamento. Deve ser pericardite, entendeu? Então, eu conheço cardiologistas que atenderam muitos casos e trataram normalmente, e os pais continuam vacinando os filhos, faz parte. O caso da trombose, grávidas e mulheres pós-parto, né, não podem tomar a vacina por risco de trombose, porque a grávida já tem o sistema cardiovascular afetado ali por causa do parto e da gravidez em si. Já sabemos, então vamos dar uma atenção maior e não vacinar essa mulher agora,
Ou então vamos dar outra vacina para ela, em vez de dar essa que dá o risco de trombose. Aham. Então tem todo um mecanismo para evitar riscos, né? E aí, todo medicamento tem mesmo ali algum risco, no fim das contas, Todo né? medicamento. Inclusive a vacina. Inclusive a vacina e inclusive o paracetamol, por exemplo. Fiz um vídeo sobre isso, saiu agora quinta-feira sobre isso.